Olá pessoal, meu nome é Queiroz, criador do Instituto Zarael. E hoje nós vamos falar de um fenômeno que destrói economias, corrói sociedades e mantém os piores políticos no poder: o intervencionismo estatal. Esse tema pode parecer distante da sua vida, mas não se engane. É justamente ele que explica por que o preço das coisas nunca para de subir, por que a corrupção parece não ter fim e por que, apesar de tantos impostos, a vida continua tão difícil para quem trabalha de verdade. Vamos trabalhar agora com uma lógica perversa, que funciona quase como uma armadilha sem saída. Quanto maior o fracasso das políticas intervencionistas, maior é a demanda por novas intervenções. É como se um remédio que causa doença fosse prescrito de novo e de novo e de novo, sem nunca se admitir que o problema é o próprio remédio. Assim funciona o estatismo. Quando uma política dá errado, a culpa nunca é do Estado, já percebeu isso? A culpa é sempre do mercado desregulado, dos ricos gananciosos ou de qualquer bode expiatório conveniente. E então, em vez de reduzir o poder do Estado, a solução oferecida é dar ainda mais poder a ele. Esse ciclo cria uma dependência. Cada fracasso serve de justificativa para novas medidas, mais subsídios, mais crédito artificial, mais impostos e mais regulações. E o resultado, como você já percebe, nunca é resolver os problemas, mas apenas adiá-los, aprofundando ainda mais a crise. É o que a escola austríaca chama de efeito Krugman, uma tentativa de tapar o sol com a peneira, empurrando o problema para frente sem nunca encará-lo de verdade. Mas por que esse processo não é corrigido? Porque existem grupos organizados que vivem disso. São os lobistas, os políticos profissionais, os burocratas e até mesmo empresas que se acostumaram a viver de favores estatais. Esses grupos se tornam verdadeiros parasitas, criando raízes dentro do sistema e resistindo a qualquer mudança. Buchmann já mostrava isso com clareza. Os gastos públicos não são tratados como instrumentos racionais de política, mas como mecanismo de poder que se consolida e ganha vida própria. Uma vez criado um gasto, ele nunca desaparece. Ao contrário, cresce e se fortalece porque sempre há um grupo organizado que depende dele. Esse é o mecanismo do rent-seeking, buscar privilégios por meio do Estado. E é exatamente por isso que tantas vezes a política não responde ao interesse da população, mas ao interesse de grupos específicos. É por isso que você paga impostos altíssimos, mas continua preso em filas de hospital, em escolas precárias e em estradas esburacadas. O dinheiro não some, ele é capturado por quem tem acesso ao poder. O intervencionismo, no fundo, cria um bloqueio institucional. Mesmo quando há uma crise óbvia, mesmo quando todo mundo percebe que o Estado faliu, as reformas liberalizantes não conseguem avançar. O sistema cria uma barreira, uma blindagem. É como se o estatismo fosse um parasita grudado no corpo social. Mesmo doente, mesmo fracassado, ele não pode ser arrancado. E cada tentativa de reforma encontra resistência violenta de quem se beneficia do status quo. Vamos ver agora a França do século XVIII. O mercado de grãos era fortemente regulado, e isso gerava escassez e carestia. Quando o ministro Turgot tentou liberalizar, foi atacado pelos mesmos grupos que lucravam com o controle estatal. O resultado foi que o povo continuou a sofrer com preço alto e a falta de pão. Ou seja, a intervenção não resolveu a escassez, apenas agravou. A história se repete, basta olhar para as crises recentes. Expansão artificial de crédito, subsídios ineficientes, austeridade fiscal aplicada da forma errada, sempre o mesmo ciclo vicioso. Essa dependência progressiva do Estado enfraquece não apenas a economia, mas a própria capacidade de imaginar alternativas. As pessoas passam a acreditar que não existe vida fora do estatismo, que só o governo pode resolver as crises que ele mesmo cria. É uma escravidão intelectual. As sociedades deixam de perceber que poderiam ser livres, que poderiam florescer sem a mão pesada do Estado regulando cada aspecto das suas vidas. E aqui está o ponto mais crítico. Enquanto o estatismo continuar crescendo, nós viveremos presos em crises constantes. O sistema cria escassez e depois usa escassez como desculpa para se expandir ainda mais. É um círculo vicioso que destrói a prosperidade e bloqueia qualquer caminho para a liberdade.
Por isso, o que está em jogo não é apenas a economia, é a sua liberdade. É a capacidade de decidir por si mesmo, de prosperar sem depender de políticos corruptos e burocratas acomodados. É o direito de viver em um país onde o trabalho seja recompensado e não punido, onde as instituições sirvam as pessoas e não a pequenos grupos privilegiados. Se você está cansado de ver essa engrenagem sugando sua energia, seu tempo e seu dinheiro, é porque percebeu que algo está profundamente errado. O estatismo não é a solução, é o problema. A verdadeira saída é redescobrir a forma da liberdade, da responsabilidade individual, da economia aberta e das instituições que protegem e não que exploram. Se esse vídeo fez sentido para você, se você também acredita que precisamos quebrar esse ciclo de fracassos e dependência, eu peço. Se inscreva no canal do Instituto Zarael. Aqui nós vamos continuar desvendando as mentiras do estatismo e mostrando como a liberdade é o único caminho para a prosperidade.